Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio Sesc Júnior, muito bom dia. Muito bom dia a todos os nossos amigos do Terra Viva. Frio, chuva, Muito garoa, frio, tá aí também, né? Vem, muito frio. vem daí, inclusive, o nosso frio aqui. Bom, São Paulo tem um dia parado hoje, a Revolução de 32, no 9 de julho. A cidade está bastante tranquila, calma. Muita gente viajou aí, foi o litoral. Tomando chuva também, porque a chuva é geral, daqui a pouquinho a, a nossa moça do tempo lá da Clima Tempo traz as informações e deve continuar assim. E chuva a semana. Frio nos próximos 2 dias por aqui, chuva e o frio seguindo pela semana. Mas, Silmar, o que temos aí neste não feriado no resto do mundo? Apenas no estado de São Paulo é feriado. Como andam as cotações e a economia? Tavinho, olha o que está acontecendo com o café. Você lembra o que aconteceu com o cacau e com o suco de laranja nos últimos 2 anos? Aquela explosão de preços, né, por quebra de produção, cacau na África, laranja na Flórida, aqui no Brasil também não tivemos boas safras. Os dois produtos tiveram uma explosão de preços. Sabe o que está acontecendo agora? Pode acontecer algo parecido com o café também. É impressionante o que está acontecendo com esse produto em termos de mercado. Está subindo agora nada menos que 5%. Já havia subido bastante ontem. Você tem acompanhado aqui, todos os dias tem alta nos preços do café, e hoje simplesmente uma explosão de preço aqui, 5%, tanto do café arábica negociado na Bolsa de Nova York, quanto o Robusta em Londres, que é a referência para o nosso Conilon aqui. Está acontecendo realmente a preocupação com o Vietnã, que é líder na produção do café Robusta, e está tendo problema com as suas exportações desse ano, estão muito lentas, por um conjunto de fatores, principalmente logística. E, por outro lado, há uma preocupação muito grande com a próxima safra do Vietnã, que é colhida agora no final do ano, que não vai bem em termos de clima, se prevê uma redução forte na produção. Então, está o mercado, o mercado concentrado principalmente no Brasil, para os dois tipos de café. O Brasil é o maior exportador de café arábica do mundo e também o segundo maior exportador de café robusto, que é o nosso Conilon. Os preços explodem no mercado internacional exatamente por essa concentração, que o Brasil vem aproveitando bem, está vendendo bem a sua nova safra de café, que está em andamento nesse momento, com colheita em andamento, mas preocupa realmente do ponto de vista do consumidor. Será que vai acontecer com o café o que aconteceu com o cacau? E com o suco de laranja também? Essa é a grande pergunta nesse momento, porque é impressionante que está subindo o preço do café no mercado internacional, e é claro, com reflexo aqui também no nosso mercado interno. Bom, esse é o grande destaque desta manhã de terça-feira. Demais produtos, soja com leve queda de 0,3%, ontem caiu bastante, isso é uma preocupação nova aqui. Está caindo muito o preço da soja, porque está indo muito bem a safra dos Estados Unidos, nosso principal concorrente. Hoje, novamente, soja perde, agora um pouquinho menos, 0,3%. Milho sobe. Isso caiu ontem, volta a subir hoje, 0,9%. Trigo também, 0,9%. Na Bolsa de Nova York, além do café, temos aqui o suco de laranja também voltando a subir, 2,2%. Cacau também, 1,5%. Na contramão, só o algodão, 0,6% de queda nesse momento, mas subiu ontem. E o açúcar bruto em Nova York com queda de 1,4%. Boi gordo no mercado futuro na B3 mostrando recuperação. Está subindo 0,5% o contrato de agosto nesse momento. Petróleo cai 0,7% nesse momento, 85 dólares e 10 centavos o barril. E mercado financeiro com o dólar caindo, 0,7% nesse momento, R$ 5,44, enquanto o mercado de ações está calmo hoje. O índice Bovespa na B3 está no 0 a 0 nesse momento, nenhuma alteração em relação ao fechamento de ontem, tá vendo? Esse é o retrato do mercado nesse momento, final de manhã de terça-feira. Bom, então vamos lá para algumas outras notícias. A cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai, marcou a entrada da Bolívia no bloco econômico. Líderes e representantes dos países membros elogiaram a assinatura de contratos com Singapura e o início de negociação com os Emirados Árabes Unidos durante a presidência do Paraguai no bloco. Outra marca dessa cúpula do Mercosul é a ausência do presidente argentino Javier Milei, que decidiu na semana passada que não prestigiaria o encontro. Trata-se da primeira vez que um chefe de Estado não comparece à cúpula do bloco, segundo o Itamaraty. Milei, que não é a favor do Mercosul, né, Silmar? Ele já se manifestou dessa forma e o Brasil também tomou aí algumas decisões. O Mercosul é um negócio meio confuso, né? Colocando a Venezuela, por exemplo, e aí
agora a Bolívia, enfim, o Mercosul não anda. Na Europa, a comunidade europeia, né, ela se juntou e promoveu aí o progresso e o desenvolvimento em países que estavam em estágios mais atrasados que outros, Espanha e Portugal, por exemplo, que hoje têm transportes ferroviários muito bons, rodovias muito boas, se aproveitaram aí da criação da União Europeia e do dinheiro que sobrava naquela época na União Europeia. Aí a Inglaterra caiu fora, né? Criou o seu sistema lá e caiu fora há o quê? 3, 4 anos atrás. E agora o novo governo trabalhista diz que quer voltar. Mas pelo que eu estava vendo, o dinheiro não anda sobrando dentro da Europa, mas não. E aí a volta da Inglaterra. Para entrar no clube de novo, parece que a joia, não é assim que fala? A joia que você tem que pagar para entrar num clube, né? Quanto você vai pagar pelo título? Parece que a joia está alta. Será que a Grã-Bretanha vai pagar? E o Mercosul que não deslancha? Vamos lá. Tavinho, o Mercosul não é lá essa maravilha, mas tem suas vantagens, sim. Vantagens, pelo menos, pelos países integrantes, ou seja, na troca de mercadorias internas, com isenção de impostos, e nesse sentido até que anda relativamente bem. Tanto que tem aí atraído o interesse de outros países que estavam de fora dessa comunidade. Primeiro foi a Venezuela, que depois acabou sendo rejeitada em função do próprio regime político de lá, e agora a Bolívia, que está sendo muito bem-vinda nesse grupo aqui, que era de 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, agora tem a inclusão formal da Bolívia. A Bolívia agora formalmente ingressando no bloco, e parece que está sendo muito bem-vinda. A Bolívia, até, só para fazer um registro aqui, tem uma participação também crescente em termos de agronegócio. Tem crescido, por exemplo, a produção de grãos na Bolívia, a Bolívia que era conhecida mais pela a sua economia, pelo seu metal, pelo estanho, né? A Bolívia é um dos grandes líderes globais na produção desse tipo de metal. Não tinha grande relevância agrícola, mas nos últimos anos tem mostrado um crescimento aqui na produção de grãos, especialmente na fronteira aí com o Mato Grosso, do Brasil, que tem vocação aqui para a produção de grãos. Então, isso começou, inclusive, com algum auxílio de produtores, agrônomos brasileiros, a gente começou a desenvolver uma produção de grãos que tem relativamente crescido. Hoje já produz principalmente soja. Aí. Já fiz aqui um pequeno levantamento aqui, está produzindo em torno de 3 milhões e 700, quase 4 milhões de toneladas de soja por ano. Não é pouca coisa. Uma parte disso, inclusive, é exportada através do Brasil, porque a Bolívia, como o Paraguai, não tem próprio porto marítimo, né? Então, exporta parte disso através do Brasil ou até para o próprio Brasil, quando há algum interesse no sentido de se abastecer aqui internamente. Então, são em torno de 4 milhões de toneladas, 3 milhões e 700 é a previsão para a safra nova que tem andamento nesse momento. Produz milho também, 1 milhão e 100 mil toneladas, a estatística mais recente da produção desse ano. Então, aí, somando tudo, aí, pelo menos esses 2 grãos, em que o Brasil tem uma relevância muito grande, temos aí uma produção em torno de 5 milhões de toneladas de grãos desse novo integrante aqui do Mercosul, tá vendo? Interessante esse aspecto aí que você colocou, que a Bolívia e o Paraguai não têm portos para exportação. E são 2 problemas de litígio aí que existem, porque houve uma expansão demasiada do Chile, que acabou ocupando toda a costa do Pacífico, problema antigo isso aí. Isso vem lá dos espanhóis ainda. E depois a separação, na saída dos espanhóis. E até a própria Argentina tem problemas com a extensão do Chile na sua ponta mais ao sul ali, depois daqueles lagos. Tanto que argentinos e chilenos não se bicam de jeito nenhum, não é verdade? Verdade. Mas só para finalizar em relação ao Mercosul também, o que não avança, e agora até ficou um pouco mais difícil, é a integração com outros blocos econômicos, é o caso da União Europeia, né? É uma meta aqui do próprio presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Está difícil, ficou difícil. Não sei agora com mudanças de governo, no meu caso da França, por exemplo, se isso pode evoluir de uma outra forma. Mas, principalmente, a França é a grande resistente a esse acordo, porque acha que, teme, na verdade, que isso signifique uma concorrência vantajosa para o Mercosul em relação aos produtos agrícolas franceses, que são muito subsidiados. Portanto, o produtor francês tem muita resistência aqui em integração ao Mercosul, exatamente porque teme a concorrência nossa muito mais competitiva no mercado de grãos, soja, milho, todos os outros produtos agrícolas que o Brasil tem relevância. E o governo francês, ao longo da história, seja ele de esquerda
ou de direita, ou de centro, enfim, ele sempre foi muito nacionalista, né? Ele é muito protetor e defensor do seu território e das suas coisas. Recentemente, inclusive, andaram dizendo que queriam se emancipar da importação de soja do Brasil e queriam ser autossuficientes na produção de soja. A França, né, teve aquele líder, o Bové lá, que veio até, inclusive, líder agrícola, que veio fazer manifestações junto com o MST aqui numa determinada época no Brasil. A França tem as suas posições polêmicas. Não sei se com a vitória da esquerda lá, sobrepujando a direita, agora vai ser possível uma conciliação. O problema é que o francês defende muito o seu território, seja ele governo de esquerda ou governo de direita. Essa é a realidade. Sem dúvida, o lobby dos produtores agrícolas franceses é muito forte. Tanto que vivem fazendo manifestações, recentemente, inclusive, houve um protesto muito grande lá contra a mudança de uma lei lá da própria União Europeia, que não agradou os produtores franceses. Então, houve manifestações pesadas e o próprio presidente Macron teve que ceder aos apelos, aos protestos dos produtores agrícolas franceses. São muito fortes, muito bem organizados, portanto, tem um lobby muito forte para combater qualquer coisa que possa prejudicar a competitividade dos produtos internos deles. Então é difícil. E são muito unidos também, tanto eles como nas suas associações. Se tem que botar trator na rua de Paris, eles põem. Se tem que soltar rebanho de cabras ou de porcos, eles soltam. Não, eles não estão nem aí. Eles são eles e ponto final. Portanto, vamos ver se dá acordo aí com o novo governo de esquerda. Vamos para as exportações brasileiras de carne suína, que registraram o melhor primeiro semestre da história, com um total de 613.700 toneladas embarcadas. O dado supera em 4% o total embarcado no mesmo período do ano passado, com quase 600 mil toneladas. Em receita, as exportações de carne suína totalizaram 1 bilhão e 300 milhões de dólares. No levantamento por estado, Santa Catarina segue como principal exportador de carne suína, e a China foi o destino de 128 mil toneladas no primeiro semestre deste ano, sendo seguida por Filipinas, com 84 mil toneladas, e Hong Kong, com 52 mil toneladas. Isso é muito bom, não, Silmar? A verdade é que a carne suína, assim como toda a cadeia de produção da proteína animal no Brasil, seja carne bovina, seja de aves, seja de peixes, que é menor, em menor escala, mas a nossa tilápia é muito solicitada. E os Estados Unidos, cliente exigente, é o maior importador da nossa tilápia, e a nossa carne suína aí tem todo um processo, uma cadeia produtiva que é um exemplo, né? Sempre foi. Sem dúvida também. Então, nós estamos crescendo, inclusive, no ranking aí dos maiores exportadores mundiais de carne suína. Isso tem sido uma constante nos últimos anos, pela qualidade do produto, né? E também pelo aumento do volume produzido aqui no país. Esses dados aí, sim, relativos ao primeiro semestre mostram, na verdade, tem duas leituras aí também. Por um lado, tivemos ainda um saldo positivo em termos de volume, crescimento, caiu no mês de junho, no último mês do semestre, houve uma queda, mas o saldo do semestre foi positivo em termos de volume. O preço é que não está ajudando. O preço cresceu bem menos do que o crescimento do volume embarcado, houve uma queda nos preços do mercado internacional, que não é bom, mas a tendência para o segundo, e tem um outro fator aí que preocupa também dentro desses dados aí divulgados pela BPR, que é a queda nas importações da China. A China teve uma queda de 40% nas suas importações de carne suína no primeiro semestre. Isso realmente preocupa, porque a China é o nosso grande mercado, é o principal mercado, principal destino das exportações brasileiras de carne suína. A China teve uma melhora no seu rebanho, precisou importar menos dessa vez. Então, isso, por um lado, preocupa. Por outro lado, tem um dado positivo, que é a diversificação dos destinos das nossas exportações. A China havia uma concentração, e há ainda, muito grande com a China, mas pouco a pouco o exportador brasileiro de carne suína vem abrindo novos mercados. E um que chama a atenção aqui, que é um mercado que paga bem, mercado exigente, é o Japão. O Japão está comprando mais carne suína brasileira, outros países também que ingressaram com compras maiores, Chile, Filipinas. Ou seja, está vendo uma diversificação. A gente lembra aqui que algumas décadas atrás, o Brasil só tinha um destino nas exportações de carne suína, era a Rússia e Hong Kong. Isso mudou bastante desde então, e a diversificação continua. Então, com a abertura de novos mercados, que é muito bem-vindo. Ou seja,
Claro, preocupa por um lado aqui essa queda nas importações da China, por outro lado, anima bastante, especialmente agora já a partir do segundo semestre, essa abertura de novos mercados aqui que estão sendo perseguidos pelas excelentes lideranças aqui da Associação Brasileira de Proteína Animal. Tá bem? O pessoal da BPA está soltando rojão hoje. E não é para comemorar o feriado de 9 de julho, não. São esses excelentes números aí das exportações da nossa carne suína, que é maravilhosa, sem dúvida alguma. Eu sei que você também é um grande apreciador da carne suína, assim como eu sou também. E é uma cadeia produtiva exemplar, né? Eu até estava ouvindo, vindo para cá, eu estava ouvindo no rádio, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra tráfico de drogas lá no oeste catarinense. E aí o apresentador da rádio falou lá em Chapecó, não é Chapecó, é Chapecó, a maior cidade frigorífica para aves e suínos do mundo, meu caro Chapecó, é Chapecó, porque eu tenho um irmão que mora lá. São mais de 350 frigoríficos, todo mundo só conhece os grandes aí. Mas os pequenos que fazem parte aí de cooperativas, estão todos eles no sistema integrado, é a maior concentração de frigoríficos de aves e suínos do mundo. É a capital mundial do mundo da produção da proteína animal de aves e suínos. Chapecó, não Chapecó. Verdade. E é uma cidade que cresceu muito, né, também. É um centro urbano fantástico aí no oeste catarinense. Tem um IDH muito alto aí, que é aquele índice de qualidade de vida da ONU. Tem um IDH muito alto, Chapecó, e vem crescendo aí de uma forma exponencial nos últimos anos. Eu que de vez em quando dou um pulinho lá para visitar um Mano Max, né? Aproveito para ver o crescimento da cidade. É um negócio muito... Aí, eu acho que eu já até comentei aqui com você, e absorveu muito... porque precisa de muita mão de obra na indústria frigorífica, absorveu muito os porto-riquenhos que vieram para o Brasil e também todos esses imigrantes que vieram aí da América Central criaram uma população lá bastante interessante e muito educados e muito trabalhadores e foram absorvidos por essa força aí, essa potência que é a indústria frigorífica de Chapecó. Chapecó, não Chapecoa. Chapecoa é quando você queima a costela, senhor. Chapecou a costela. Aí queimou a costela, não é? Bom frio para você aí, porque aqui tá frio, viu, velho? Aqui não tá brincadeira. Meu irmão lá de Chapecó, aliás, me mandou uma foto de 10 graus do termômetro. Eu mandei uma de volta para ele de manhã cedinho e madrugada, que tá dando 12 em algumas regiões aqui de São Paulo. Não tá muito diferente, não. Silmar, abraço.